estás junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura da profecias de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande planto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa.
cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se alegra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la,
E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Isso, aqueles que podem sentar, sente-se um pouquinho para a nossa pequena meditação. Se tiver alguém de pé do lado de fora da igreja, pode utilizar as cadeiras que estão aí nas laterais. E sente um pouquinho para não cansar muito. Que a homilia de hoje vai ser só 2 horas, então é bem curtinha. Eu aviso para depois não falar que eu não avisei. Gente, chegamos no último dia da nossa festa e a liturgia, a palavra de Deus, como sempre, muito abundante, propor para nós um caminho de reflexão que nós devemos seguir. Vamos olhar alguns elementos deste evangelho. Nós estamos no Evangelho de Lucas, e o capítulo 9, versículo 18, o evangelista começa fazendo uma importante observação. Jesus estava rezando de um lugar retirado. Essa é uma característica interessante de a gente observar em Jesus, sobretudo no Evangelho de Lucas. Sempre antes de alguma coisa muito importante na vida de Jesus, ele estava rezando. Ele se colocava em oração. Se a gente observar, quando ele chamou os discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Por ocasião do início da sua missão, ele não só passou a noite inteira, ele passou 40 dias jejuando e orando em comunhão, em sintonia com o Pai. Na véspera de sua paixão, ele passou também a noite inteira em oração. Então, é um detalhe muito importante que o evangelista nos coloca. Jesus irá pedir para os seus discípulos um passo a mais. Assim como pede também para cada um de nós um passo a mais na nossa vida de fé, no nosso discipulado, no nosso seguimento de Jesus. E é por isso que ele passa, então, a noite em oração. E este ponto e este elemento na vida de Jesus é importante para a gente refletir. Porque, às vezes, a gente observa na nossa própria vida uma correria, a gente vive correndo, uma correria tremenda, para correria, não para fazer coisas desnecessárias, não, coisas necessárias, coisas importantes. E é tão corrido a vida da gente que muito pouco a gente consegue parar para uma oração profunda, um tete-a-tete com Deus, uma conversa, coração para coração com Deus. Para dizer que a gente não reza, a gente reza tudo às pressas, tudo correndo, tudo no final do dia, quando a gente já está cansado, quando a gente já está com a cabeça cheia, quando já está esgotado, não tem mais o que fazer. A gente reza, faz lá uma oração e ainda tem a coragem de dizer assim: Senhor, eu estou cansado hoje, se eu não rezar, o Senhor vai entender, né? Então, olha o exemplo que Jesus nos dá. Jesus, o Salvador da humanidade, Deus eterno feito homem, necessitava, na sua humanidade, de oração. Isso é, para nós, um grande questionamento. Porque nós não somos divinos, nós não somos divinos. Ou tem alguém divino aqui? Não, acho que não, né? Não temos, não somos. Somos humanos. E, portanto, nós precisamos desta oração. E na oração de Jesus, depois da oração, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele faz 2 perguntas, mas uma pergunta de forma direta, e uma pergunta de forma indireta. E que para responder esta pergunta,
não basta simplesmente dizer que é isso, que é aquele. Primeira pergunta, Jesus faz assim: quem dizem o povo que eu sou? Esta pergunta, se a gente observar, a gente gastar um pouquinho de tempo, a gente dá uma procurada no YouTube, você vai encontrar lá um monte de gente falando um monte de coisa sobre Jesus. Alguns que sabem um pouquinho sobre Jesus, outros que não sabem nada sobre Jesus, e um monte de gente falando, bobagem também sobre Jesus. E, de repente, a gente pode fixar também a nossa fé, ou a gente pode também chegar numa conclusão, dizer que Jesus é aquilo que as pessoas apresentam nessas realidades. Este ou aquele pregador, este ou aquele padre, este ou aquele youtuber, que apresentam uma característica de Jesus, mas tudo isso que falam de Jesus não é Jesus. É só um pouquinho daquilo que é Jesus. E as pessoas, quando Jesus perguntou, eles respondem dando uma resposta até plausível, porque Jesus está conhecido, eles já estão observando os sinais, os prodígios, o que Jesus está fazendo. A esta altura, ele já fez bastante milagres. Então, já sabem um pouquinho de Jesus, porque ouviram dizer. Então, uns dizem que é João Batista. Outros que és Elias, outros ainda acreditam que és alguns dos profetas que ressuscitou dos mortos. Era a resposta que eles tinham daquilo que eles ouviam falar. E aí eu poderia provocá-los dizendo assim: o que você tem ouvido falar de Jesus? Você tem escutado bastante gente falando sobre Jesus? Com certeza, né? Mas aí vem a pergunta de Jesus, que é uma pergunta dirigida para os discípulos diretamente, mas é também dirigida para nós. E vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? A gente pode passar a vida inteira da gente ouvindo falar de Jesus e passarmos a vida inteira sem ter tido uma experiência de encontro com Jesus. De modo que a gente só sabe quem é Jesus por aquilo que os outros disseram sobre ele. E Jesus faz para nós um grande, esse é um grande questionamento de Jesus também para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quanto tempo faz que você participa da missa? $10 anos? 15 anos? 20 anos? 30? 50? Se você participava, se você tem família católica, não fique tranquilo, eu não vou revelar a sua idade, não. Fique só, observe. É só dizer só pensar quantos anos você tem, você vai dizer quanto tempo faz que você participa da missa. Neste todo este tempo, qual foi a experiência de Jesus que você teve de tanto participar da missa? Eu participei da missa, mas não tive experiência nenhuma de Jesus, não. Então, você participou da missa pensando em outra coisa. Não pensando na missa. Preocupado com outras coisas. Então, é uma pergunta direta para os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Se perguntam isso para nós, fora da igreja, o que nós teríamos para responder se alguém fizesse essa pergunta? Lá, quando você está na fila do supermercado, quando você está na feira, passeando na feira, comprando verdura na feira, ou quando você vai na feira só para comer pastel também, que é bom. Quando as pessoas
se perguntasse isso diretamente para você, o que você responderia? Aqui é Jesus que está perguntando: que vocês e vós, quem dizeis que eu sou? Mas se outros perguntassem: quem é Jesus para você? O que Jesus significa na sua vida? Ou a gente responde por aquilo que a gente ouviu falar de Jesus, ou a gente responde por aquilo que a gente viveu, que a gente experimentou, que o Senhor concedeu nos viver. E se respondermos aquilo que os outros dizem sobre Jesus, está errado? Não, mas não é tudo. É pouco. Nós precisamos nós mesmos fazer experiência. É como perguntar se a gente gosta de, sei lá, doce de abóbora. Né? Você gosta de doce de abóbora? Você nunca experimentou? Como é que você vai saber se você gosta ou se você não gosta? Se eu disser que é bom, você vai acreditar em mim? Não. E não deve. Por que não deve? Porque você não experimentou. O padre falou que é bom, então eu vou comer. Eu vou comer porque o padre falou que é bom. E se não for doce, se for salgado, se for azedo, se tiver... Né? E o padre falou que é bom. Claro que se o padre falar que é ruim, ninguém vai querer experimentar, né? Mas se falar que é bom, todo mundo vai querer experimentar. Então, não dá para saber, não dá para experimentar Jesus por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros falam, sem ter tido uma experiência com Jesus. Aquela experiência que muda o significado, que muda o rumo, que muda o sentido da nossa vida. Então, é preciso fazermos esta experiência. Como também apresentando para nós. Jesus pediu que não revelasse isso a ninguém e acrescentou: o Filho do Homem. Jesus anuncia para Pedro e para os discípulos o mistério da cruz, que eles terão que passar, que ele vai ter que passar pela cruz para ser na cruz glorificado. Só que ao revelar para os discípulos o mistério da sua cruz, Jesus revela também o mistério da cruz dos discípulos. É aqui que Jesus pede algo a mais dos discípulos. Porque a cruz continua sendo algo difícil. A gente não abraça a cruz sorrindo, não. Nós que seguimos Jesus não abraçamos a cruz contente, maravilhados, dando pulo de alegria porque estamos com a cruz. Não. A gente murmura, a gente reclama. Ou não? Ou vocês não fazem isso? Vocês não fazem, né? Só o padre que faz. O padre não está nesse grau de santidade ainda. Mas a gente murmura, a gente reclama. Então, Jesus, ao dizer que vai passar pela cruz, ele está falando também para os discípulos que não só Jesus irá passar pela cruz, mas também o discípulo vai passar pela cruz. E se a gente observar a reação de Pedro nos outros evangelistas, Pedro vai chamar Jesus à parte e vai dizer: não, que isso nunca te aconteça, que o Senhor nunca te permita passar por isso. E nós também, como Pedro, por vezes temos a tendência, né, de achar que a cruz, nós não podemos abraçar a cruz porque nós seguimos Jesus. E se seguir Jesus, então não precisa ter cruz. Não, muito pelo contrário. Se Jesus passou pela cruz, se ele passou pela cruz, você acha que você vai ficar livre da cruz? Você acha que nós iremos ficar livres da cruz? De jeito nenhum. Tanto é isso, tanto é verdade que na sequência ele vai dizer exatamente isso. Depois de falar da sua cruz, Jesus fala da cruz dos discípulos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Olha que são 3 características que a gente tende a olhar com superficialidade. Primeiro, se alguém quer
É um convite, é livre. Ninguém está sendo obrigado, ninguém foi obrigado a seguir Jesus. Seguimos Jesus por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Seguimos por livre e espontânea vontade. Aceitamos o convite, como os discípulos, fizeram os discípulos. Jesus convida os discípulos: vinde atrás de mim e eu farei de vós pescadores de homens. Lá no início. Eles simplesmente largam tudo e seguem. Da mesma forma, nós. É feito a nós um convite. Foi um dia feito para nós um convite. E nós tomamos a decisão de segui-lo. Nós tomamos a decisão de seguir. Ainda que esta decisão tenha sido influenciada pela família, pela tradição, ou pelos antepassados nossos que viviam uma fé mais profunda e significativa e foi passando de geração em geração, e hoje também nós vivemos isso, ainda que tenha sido assim. Mas nós seguimos Jesus a partir de um convite. O Senhor fez-nos o convite, era uma opção. Então, quem quiser me seguir, aí vem as condições. Renuncie-se a si mesmo. Este renunciar-se a si mesmo é algo doloroso, é algo difícil. Porque sem aprofundar muito essa questão, a gente está o tempo todo querendo que a nossa vontade aconteça. A gente está o tempo todo querendo que as coisas se realizem do nosso jeito. A gente está o tempo todo querendo dizer que o nosso jeito é o melhor jeito de fazer as coisas. Ou não? Só o padre, né, que faz isso. Vocês não fazem. A gente está o tempo todo olhando para nós mesmos e querendo, de alguma maneira, que os nossos caprichos, perdoem a palavra, que as nossas vaidades aconteçam e se sobreponham sobre as outras realidades. Como é que a gente vai fazer para renunciar-nos a nós mesmos e seguir Jesus? E aí exige de nós uma conversão profunda. E não só isso. Abraçar, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Lucas, diferente de Mateus, acrescenta uma palavra importante. Lucas diz: quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Lucas acrescenta: quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia. Cada dia. E siga-me. Este cada dia é algo que nos desafia. E vai continuar nos desafiando. E o Senhor completa. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Então, gastar a vida por causa de Jesus, gastar a vida por causa do reino, gastar a vida por causa do evangelho. A gente gasta a nossa vida por causa do quê? Você gasta a sua vida por causa do quê? Nós gastamos a nossa vida por causa de quê? A gente consome a nossa vida por muitas outras coisas. A gente consome a nossa vida por muitas outras realidades, e são realidades importantes e necessárias. Contudo, não podemos nos esquecer que o que deve ser principal na nossa vida é a realidade de Deus, é o reino de Deus. Como dizia o evangelho do dia de ontem, né? Do sábado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, o Senhor nos propõe um caminhar perseverante, consciente, de pé no chão, de olhos abertos, sabendo tudo o que pode acontecer conosco neste segmento, porque o Senhor não nos escondeu nada. Não nos esconde nada. O Senhor revela para nós tudo o que nós deveremos passar. E aqui nós voltamos o nosso olhar, ainda que muito singelamente, para Santo Antônio. Santo Antônio é conhecido por muitos como santo casamenteiro, né? Mas isso é muito pouco de Santo Antônio.
Santo Antônio como santo casamenteiro, né? Tem algumas histórias, né, particularmente engraçadas, não sabemos se é verdade ou se é mito, mas que supostamente teriam acontecido. Eu vou citar uma pequena brincadeira. Diz que uma donzela estava rezando para Santo Antônio para procurar casamento, e Santo Antônio estava demorando. Ela ficou braba com Santo Antônio, jogou a imagem de Santo Antônio pela janela, numa pousada, numa pensão. E aí, quando ela jogou, está passando um cavaleiro, que era o suposto cavaleiro que ela esperava. Quando ela jogou, o cavaleiro está passando, acerta a imagem de madeira na cabeça do cavaleiro. Né? Aí o cavaleiro queria saber de onde veio a imagem, ele pegou, entrou na pensão, subiu a escada com a imagem na mão, e aí diz que, olhando para a donzela, os dois se apaixonaram, foi amor à primeira vista, e aí diz que Santo Antônio virou santo casamenteiro. Daí eu concluo dizendo, também, depois de uma pancada dessa na cabeça, uma pancada dessa na cabeça, né, se apaixona facinho. Não estou dando dica para as mulheres, pelo amor de Deus. Vai dar pancada na cabeça dos maridos aí, que depois não vai dar certo. Depois vai falar que foi o padre que mandou ainda, né? Misericórdia. Não faça isso. Mas isso é só algumas dessas histórias. O que quero chamar a atenção de vocês é para a humildade de Santo Antônio. Santo Antônio tinha uma humildade extraordinária. Ele foi convidado a participar da ordem franciscana para rezar missa, porque não tinha padre. O Francisco de Assis, quando começou, não tinha padre entre os franciscanos. Eles precisavam de um padre que rezasse missa. E eles chegam até Antônio, que já era padre, até então era dominicano. E aí ele começa a rezar a missa. E muito discretamente ele rezava a missa dele lá, tranquilo, sossegado, sem muito alarde, escondido. E assim servindo a Deus, servindo aquela comunidade. E aí aconteceu, teve uma ordenação de dominicanos e franciscanos, e não sei se por descuido ou se por vontade de Deus, o bispo que estava presidindo aquela missa esqueceu, entre aspas, de preparar a homilia, e aí diz que, coloca esse tal Antônio aí para falar, e se ele falar alguma bobagem, é ele que vai passar vergonha, não tem problema nenhum. Coloca ele para falar e pronto. Só que não sabiam que Antônio era um profundo conhecedor da Sagrada Escritura. E naquela missa ele fez uma pregação tão profunda, com citações tão precisas, com firmeza de conhecimento, que tocou o coração de todas as pessoas que estavam naquela missa, inclusive dos bispos. E a partir de então, ele ficou conhecido como grande pregador. Grande pregador. Canonizado, depois como doutor da igreja, e recebe o codinome de Martelo dos Hereges. Mas ele demonstrou esta grande santidade no cotidiano da sua vida, vivendo uma profunda humildade. Uma profunda humildade. E isso é uma característica importante para todo aquele que quer ser santo. Todo aquele que quer unir-se a Jesus precisa da humildade. Sem humildade não tem condições. E nesta humildade é traduzida uma vida de penitência, fazias grandes e longas penitências, uma vida de oração, sempre recolhido em oração, e sempre disponível para fazer na comunidade, para fazer para os irmãos o que os irmãos precisassem. São características que também nós devemos buscar. Olhando para Santo Antônio, pensamos a intercessão
que Ele interceda por nós para que nós sigamos Jesus de verdade. Que o nosso caminho de seguimento de Jesus seja realmente por Jesus. Não para massagear as nossas vaidades, não para massagear o nosso ego, mas seguir Jesus de verdade. E aí, seguir Jesus de verdade faz todo sentido a renúncia, renunciar-se a si mesmo. Não só o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, mas renunciar tudo aquilo que pode nos atrapalhar, renunciar tudo aquilo que pode nos distanciar de Jesus. A exemplo de Santo Antônio. Então, peçamos ao Senhor, pela intercessão de Santo Antônio, a graça de segui-lo com o coração aberto, segui-lo com sinceridade e profundidade, amando verdadeiramente o Senhor com todas as forças do nosso coração. Que assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas preces, as nossas orações com a oração da comunidade. A cada prece, rezemos. Senhor, conduzi-nos no vosso caminho. Senhor, conduzi-nos no vosso caminho. Pela Igreja, para que, mesmo em meio às dificuldades e desafios do mundo, nunca deixe de anunciar com coragem, fidelidade e amor o Evangelho de Cristo, rezemos. Senhor, conduzi-nos no vosso caminho. Pelos governantes, para que reconheçam que Jesus é o Cristo de Deus e conduzam suas ações com justiça, sabedoria e espírito de serviço, buscando o bem comum acima de todos os interesses pessoais, rezemos. Senhor, conduzi-nos os vossos caminhos. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos renunciar ao egoísmo, acolher com fidelidade a palavra do Senhor e segui-lo com confiança e amor, rezemos. Senhor, conduzi-nos no vosso caminho. Por nossas comunidades, para que continuem fortalecidas pela palavra do Senhor, especialmente por tudo o que ouvimos e vivemos nesses 3 dias de celebrações, que, inspirados por Santo Antônio, permaneçamos firmes no seguimento de Cristo, acolhendo com amor a cruz de cada dia. Rezemos. Senhor, conduzi-nos no vosso caminho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acolhei os pedidos que agora vos apresentamos e realizai o que pedimos com fé, por Jesus, vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Coloquemos no altar com o pão e o vinho a nossa vida para que tudo seja transformado pelo Senhor. Vem o Senhor oferecer
este vinho e este pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora em teu altar esta oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação e fazei que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois por meio do vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o autor misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão, vos servem todas as criaturas, os redimidos vos prestam o devido louvor, e unânimes vos bendizem vossos anjos e santos. Também nós vos celebramos com alegria e cantamos sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana.
Louvemos o nosso Deus com nossa prece eucarística. A nossa oração é número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros, e o povo por vós redimido.
Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade também no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cantemos Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O santíssimo corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus que vou receber me guarde para a vida eterna. Amém.
Vinde, ó povo escolhido, entrai na presença do Senhor. Tomai vossos lugares no banquete que o Rei para todos preparou. Exaltar, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomar, comer o corpo santo do Senhor. Quando chegava aquele dia em que Jesus se entregaria em oblação, deixou a sua igreja Eucaristia, alimento que conduz à salvação. Exaltar, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomar, comer o corpo santo do Senhor. Nesta unidade misteriosa, o corpo é a igreja, hóstia gloriosa. O céu abraça a terra em comunhão. Deus se faz presente neste pão. Exaltar, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomar, comer o corpo santo do Senhor. Vinde, ó povo escolhido, entrai na presença do Senhor. Tomai vossos lugares no banquete que o Rei para todos preparou. Exaltar, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomar, comer o corpo santo do Senhor.
Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia resgatados para sempre a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Queira sentar-se um pouquinho? Nós faremos uma pequena procissão. 16 quilômetros, né, de procissão. A gente vai caminhar. Aproveitar para fazer a nossa penitência também. Mas antes, nós teremos... vocês se recordam e sabem, nós estamos no ano santo, né, extraordinário. Não é o extraordinário, não, ano santo ordinário, né, por ocasião do nascimento da encarnação, o mistério da encarnação, 2025 anos do mistério da encarnação, e celebramos este ano o jubileu da esperança, ainda convocado pelo Papa Francisco. E uma das exigências do jubileu é a gente fazer uma peregrinação, né? Algum santuário, alguma igreja que tenha, né, disponibilidade à Porta Santa. E na nossa arquidiocese foi escolhido cinco, melhor dizendo, 5 igrejas, 5 paróquias que a gente pode visitar durante esse tempo de ano jubilar, né? Então, né, que seria a Catedral, Santuário de Aparecidinha, Santuário São Judas Tadeu, Santuário São Geraldo Magela, em Sorocaba, e a Basílica Menor de Piedade. Nós fizemos a opção de visitarmos a Basílica Menor de Piedade. Então, faremos a peregrinação. A nossa peregrinação vai ser no dia 6 de julho. Já, 6 de julho. Né? Daqui 2 domingos, nós estaremos, então, fazendo essa peregrinação lá para o santuário. E aí, nós estamos locando ônibus, né? Eu falei que a gente podia lotar 32 ônibus, um ônibus de cada comunidade. Mas eu acho que o tempo para isso não é favorável. Nós estamos com o tempo curto. Então, se a gente conseguir 5 ônibus, eu já vou pulando de alegria dentro do ônibus, né? 5 ônibus, se a gente conseguir. Então, mas para isso a gente precisa, né, agilizar. Então, fizemos a cotação da passagem, sairá R$40 por pessoa a passagem, né? Você já pode dar o nome e reservar o seu lugar para ir conosco no ônibus. Nós precisamos com urgência do nome da inscrição das pessoas. Por quê? O pessoal da Basílica, eles estarão preparando um almoço. Um almoço não é de graça, tá? E a gente vai comprar o almoço. Mas eles estão organizando. Então, eles precisam saber a quantidade de pessoas que irão participar. Então, eu preciso, né, com urgência, do nome das pessoas. Eu falei, o desejo do coração é encher 5 ônibus para a gente ir para essa peregrinação. Mas, se a gente não conseguir, pelo menos, né, 2 ônibus, eu acho que estaria de bom tamanho. Então, agilizem. Vamos... porque a gente tem mania também de deixar as coisas para a última hora, né? Aí a gente está falando, aí chega na quinta-feira, na véspera do ônibus, tem lugar no ônibus ainda para ir? Então, né? Então, preciso, urgente, do nome das pessoas. Aí você fala assim, mas padre, eu posso ir de carro? Pode, mas dê o nome para mim de todas as pessoas que vão com você no carro. Por quê? Porque o Basílica, eu estou levando o santuário já, a Basílica precisa saber a quantidade de pessoas para eles poderem preparar o almoço, senão eles não conseguem fazer essa parceria, né? E se a gente tiver que comer fora dessa organização, é mais caro, tá? Só para avisar você. Mas se você quiser também, não tem problema nenhum, tá? Mas, de preferência, ajudar a Basílica. Então, eu preciso do nome. Vai ser dia 6 de julho. Nós teremos uma programação especial. O horário de saída é 5h30 da madrugada, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, 5h30 da madrugada. 7 horas nós temos a peregrinação. Então, o ônibus vai seguir até o local da peregrinação, nós descemos do ônibus, fazemos a nossa peregrinação e participamos das atividades. 7 horas, 8 horas a Santa Missa, 9h30 adoração ao Santíssimo Sacramento,
E depois da adoração, né, das 10h30 meio-dia, nós teremos um espaço para confissão daqueles que estiverem peregrinando, né, fazerem a confissão também para poder lucrar as indulgências. Tá bom? Então, se organizem, vamos fazer, né, vamos juntos participar. Eu queria poder peregrinar em Roma, né, lá na Porta Santa, tal, mas não dá conta, né? Não tem tempo, né? Então, mas se alguém de repente for para Roma e quiser levar o padre junto, pode arrumar um lugarzinho que eu aceito, tá bom? Eu não tenho condições de levá-los agora porque eu fui o ano passado, senão eu iria, né? Eu fui o ano passado, vai fazer o quê, né? Depois de 14 anos eu fui. Mas se alguém for e quiser levar o padre, pode levar na mala, não tem problema. Eu aceito ir na mala. Tá bom? Como a gente não tem essa possibilidade, vamos para a piedade, que é mais fácil. Tá certo? Então, faz a sua inscrição e participa conosco, então, nessa peregrinação. Tá bom? Vamos fazer a nossa procissão. Antes da procissão, já quero aqui manifestar minha gratidão aos festeiros, né, aí conduzido pela Vilma, né, e tanta gente que nos ajudou, que trabalhou, né, os pessoal aí de Marrom aí que diretamente, né, estão trabalhando há muitos dias para que essa festa acontecesse, e todas as equipes, né, que passaram por aqui durante esse tríduo, equipe de música, equipe de liturgia, e todas as pessoas que nos ajudaram, né, eu faço esse agradecimento especialmente para os festeiros, viu? Minha gratidão e minhas orações por todo o trabalho de vocês. E Vilma tem ainda um restinho de agradecimento ali que ela anotou. Chegamos ao último dia da nossa festa, e é com o coração cheio de gratidão que queremos, neste momento, agradecer. Também a todos que participaram das missas nesses dias, as comunidades que animaram com a liturgia, com o canto, e marcaram presença com tanto carinho e fé. A cada pessoa que esteve aqui colaborou com a nossa festa, com as doações, prendas, patrocínios, com os trabalhos na cozinha, na organização do almoço, enfim, toda a equipe de festa. O nosso muito obrigado a cada gesto, a cada esforço, a cada contribuição que foi fundamental. Agradecemos com carinho ao nosso pároco, Padre Samuel, que esteve conosco, nos orientando e ajudando na organização para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Enfim, o nosso muito obrigado a todos que, de alguma forma, com seu jeitinho, colaboraram com a nossa festa. Que Deus retribua com muitas bênçãos e que Santo Antônio interceda por cada um de vocês. E gostaríamos de entregar uma lembrancinha para o Padre Samuel, da nossa comunidade. Agradecemos também a presença dos nossos seminaristas. Ontem foi dia do seminarista, dia de São Luís Gonzaga. Então, eu quero convidar a comunidade a rezarmos pelos seminaristas nossos aqui, o Zé Renan e o Pedro, mas rezar também por todos os nossos seminaristas, para que perseverem, né, no chamado que Deus faz a eles, e também aos jovens, para que escutem o Senhor chamá-lo, para segui-lo também na vocação sacerdotal. Rezemos pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então fazer a nossa procissão. Quem vai conduzir os andores podem se aproximarem aqui. Pelo espaço
Sai primeiro Santo Antônio, depois Nossa Senhora Aparecida. Durante a procissão a gente vai rezando, e se tiver alguém que acompanhe, pode cantar também. Nos caminhos peregrino, Santo Antônio companheiro, ilumina o meu destino, para Deus o tempo inteiro. Nos caminhos peregrino, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Nos caminhos peregrino, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro.
Dignai, Senhor, abençoar, santificar estes pães que serão entre nós partilhados, que possamos sempre estar abertos às necessidades dos nossos irmãos que passam fome e saibamos sempre partilhar o pão de cada dia. Abençoe também, Senhor, este mastro, seja sinal da vossa presença. Ao olharmos para a imagem de Santo Antônio aqui levantada, possamos elevar os nossos olhos para vós e buscar, com a intercessão de Santo Antônio, seguir-te em tudo e fazer também a sua vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Viva Santo Antônio! Viva nosso padroeiro! Viva o grande pregador do Evangelho! Viva Jesus Cristo! O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, um excelente almoço. Almoce conosco aqui, não vá almoçar em casa. Dê folga para o fogão hoje. Hoje almoça aqui. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.